Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos nesta tarde que aqui em Portugal é uma tarde cheia de calor, com um sol ainda maravilhoso e temos a certeza que Deus que criou a natureza e que criou todas estas coisas vai estar aqui conosco. Vamos entrar no nosso 25º estudo do Grande Conflito e esta tarde iremos estudar o capítulo 31. Mas antes disso vamos inclinar as nossas cabeças para uma oração. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, poder, adoração, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor ainda nos mantém com vida. O Senhor é aquele que restaura os nossos corpos, que nos abre o entendimento, que nos dá as capacidades, os dons, a força física e também o poder e a graça para resistirmos à tentação. E para tudo isso, o Senhor nos concede o auxílio dos seus santos anjos que obedecem às suas ordens. Agradecemos-lhe por eles e também pela presença do seu bom Espírito entre nós esta tarde. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ora, muito bem. Então, o capítulo 31 tem como título Defensores Invisíveis do Homem. Defensores Invisíveis do Homem. Quem acham que serão os defensores invisíveis do homem? Os anjos. Exatamente, são precisamente os anjos e este capítulo é mesmo sobre os anjos. Não vamos ler tudo, como habitualmente fazemos, mas vamos ler aqui o parágrafo 3, onde diz, quase no final do parágrafo, ou melhor, a meio do parágrafo, desculpem, diz que realmente os anjos são mensageiros de Deus e saem à semelhança dos relâmpagos. Como nós encontramos em Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Algum de vocês quer ler, por favor, Ezequiel 1, 14? Ezequiel 1, 14. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Muito bem. Portanto, tão deslumbrantes é a sua glória e tão célere o seu voo. Parágrafo 4. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Lembram-se? Foram enviados a Abraão, por exemplo, a Ló, Elias, Eliseu, Daniel, Pedro, Paulo. E, portanto, nós encontramos muitas passagens das Escrituras que mostram como eles são, além de serem obedientes às ordens de Deus, eles são comissionados para uma missão e fazem-na com muito prazer. Eles estão empenhadíssimos numa coisa que nós deveríamos estar, que é a nossa própria salvação e a salvação dos outros. Então, no parágrafo 5 diz, um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Jesus Cristo. E é verdade, apesar de haver uma situação em que, isto é só para as mulheres, elas terem 2 anjos, quando elas estão grávidas. Tem o seu próprio anjo e tem o anjo do bebezinho que elas têm no ventre. Então, continuando, estes vigias celestiais escudam os justos, do poder do maligno. Isto o próprio Satanás reconheceu quando disse, porventura temos Jó a Deus de balde? Porventura não circunvalaste tu a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? O agente pelo qual Deus protege o seu povo é apresentado nas palavras do salmista. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Um pouquinho mais à frente, no parágrafo 5, os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo o tempo acesso à sua presença.
Portanto, temos aqui mensageiros que podem e estão na presença de Deus e vêm em missão para nos ajudar. Parágrafo 6. Última frase do parágrafo 6. Se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas, e eu saliento isto, poderosas instrumentalidades do mal que devem ser enfrentadas. Agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode, sem perigo, achar-se em ignorância ou inadvertência. Então, o que é que Deus nos está aqui a dizer? Que existe um mundo invisível, mas que é tão real ou mais do que o mundo visível. De seres que estão neste momento, nesta altura do campeonato, empenhadíssimos em fazer alguma coisa connosco, em fazer-nos mal, de todas as maneiras efetivas. E daqui a pouco, quando terminarmos o capítulo, uma vez que o capítulo é pequenino, nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Parágrafo 8. A história do Velho Testamento, referências ocasionais à sua existência e operação. Foi, porém, durante o tempo em que Jesus esteve sobre a terra que, da mais notável maneira, os espíritos maus manifestaram o seu poder. Jesus viera para executar o plano ideado para a redenção do homem. Satanás decidiu-se a fazer valer o seu direito de governar o mundo. Fora bem decidido ao estabelecer a idolatria em toda a parte do globo, exceto na Terra Prometida. Aí, nesse lugar sagrado, a Terra Santa, ele não tinha conseguido fazê-lo. A única terra que não havia cedido completamente ao domínio do tentador, viera Jesus para derramar sobre o povo a luz do céu. Ali, dois poderes rivais pretendiam a supremacia. Jesus estendia os seus braços de amor em convite a todos os que quisessem encontrar nele perdão e paz. As hostes das trevas viram que não possuíam domínio ilimitado e compreenderam que, se a missão de Jesus Cristo fosse bem sucedida, o seu governo estaria prestes a terminar. Satanás enfurecia-se como um leão acorrentado e em desafio exibia o seu poder tanto sobre o corpo como sobre a alma dos homens. E Ellen White, nós sabemos que ela refere no Desejar Todas as Nações que nunca houve um período de tantas manifestações demoníacas nos homens como na altura em que Jesus esteve sobre a terra. E não é por acaso que os evangelhos referem, praticamente todos eles, muitos endemoninhados. Muitas vezes Jesus teve que se defrontar com pessoas possuídas por poderes de demónios. Mas não pensemos que foi só naquela altura. A única diferença é que na altura da primeira vinda de Jesus, as manifestações destes seres invisíveis era de uma maneira. Neste momento é de outra. E dentro de muito pouco tempo vai ser de outras maneiras. E por isso nós precisamos de estar precavidos e preparados. Notável exemplo do número deles, do seu poder e malignidade e também do poder e misericórdia de Jesus é dado no relato bíblico da cura do endemoninhado de Gadara. Aqueles infelizes lunáticos, zombando de toda a restrição, agitando-se, espumando, encolorizando-se, estavam a encher os ares com os seus gritos, fazendo violência a si próprios e pondo em perigo todos os que deles se aproximassem. O seu desfigurado corpo a sangrar, a mente transtornada, apresentavam um espetáculo que comprazia ao príncipe das trevas. Isto, irmãos, para nós podermos ver até que ponto Satanás consegue levar os seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando pelo o nosso comportamento nós permitimos
ser dominados não por um espírito que é santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, mas por outro espírito, ou por outros espíritos. Um pouco mais à frente diz, as hostes de Satanás são também arregimentadas em companhias. E a simples companhia a que pertenciam esses demónios contava com menos de uma legião. Falando daquela situação do endemoninhado de Gadara, ou Gadaremos. Parágrafo 11. Ao mando de Jesus, os anjos maus afastaram-se das suas vítimas, deixando-as calmamente sentadas aos pés do Salvador, submissas, inteligentes e dóceis. Que diferença de cenário. Até ali, seres humanos que pareciam mais animais, não é? Sangrando, gritando, com uma força descomunal, agressivos, uma cena terrível, e depois eles são encontrados inteligentes e dóceis. Por aqui, por esta diferença de quadro, nós vemos os dois comandantes. E esta é uma situação, irmãos, que nós iremos enfrentar dentro de muito pouco tempo. Não temos que temer. Porquê? Porque Deus vai nos abrir os olhos, nós vamos poder ver outro exército, não é? De anjos de Deus ajudando o seu povo. Mas aos demónios foi permitido varrer para o mar uma manada de porcos, e para os habitantes de Gadara esta perda sobrepujou as bênçãos que Jesus conferira, e pediram ao médico divino que se retirasse. Era este o resultado que Satanás intentava obter. Lançando sobre Jesus a culpa do seu perjúrio, suscitou os temores egoístas do povo, impedindo-o de escutar as suas palavras. Satanás acusa constantemente os cristãos como causa de perjúrio, desgraça e sofrimento, em vez de consentir que a censura recaia onde compete, sobre isso mesmo e os seus anjos. Parágrafo 12. Os propósitos de Jesus não foram, porém, subvertidos. Permitiu que os espíritos maus destruíssem a manada de porcos, como reprovação àqueles judeus que, por amor do ganho, estavam a criar tais animais imundos. Um pouquinho mais à frente. Demais, que esse acontecimento ocorresse, a fim de que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás, tanto sobre o homem como sobre os animais. Vamos fazer aqui uma pausa e eu pergunto, não acham que isto é uma descrição mais própria do desejado de todas as nações do que do grande conflito? Sim, extremamente semelhantes. Por que é que ela está contida no grande conflito? Há esta situação e uma outra situação também que está contida aqui, que tem a ver com Jesus e tem a ver com o nascimento de Jesus, que curiosamente não está no desejado, também está no desejado de todas as nações, mas ela está aqui no grande conflito. A minha pergunta é, para vocês refletirem, porquê? Porque ela se repetirá, provavelmente, nestes tempos em que estamos a viver. Certo. Mais alguma opinião? Eu tenho Perto da uma segunda bem... vinda de Jesus virá todo a intensificação da obra dos espíritos maus, vai ser impressionante. Nós vamos ter totalmente pessoas endemoniadas e totalmente cheias do espírito. Só dois grupos. Ok. Mais alguma opinião? Eu tenho essa descrição que você leu agora, a mudança do semblante, pensamentos perturbados. Veja só, a possessão hoje ela não acontece como antigamente, quer dizer, pode até acontecer, mas normalmente ela nem sempre é demonstrada de forma fisicamente, caindo, se arranhando, se machucando. Mas esses processos processo de possessão, pensamentos possessivos, mudança do semblante. Então, tudo isso conta também como possessão.
Um caso interessante, até porque eu tenho estudado esse tema, é quando Jesus pergunta, quem são vocês? Qual o nome de vocês? E aí eles respondem, somos legião, porque somos muitos. E eles fizeram a explicação. Mas em outras situações, Jesus falou diretamente com a pessoa já dizendo, por exemplo, quando Pedro respondeu aquela pergunta, né, de Cristo, por que você vai se sacrificar na cruz? E Jesus imediatamente disse o que a ele? Afaste de Satanás. Então, Jesus sabe quando estava lidando diretamente com Satanás e com os demônios. Tanto que ele perguntou ao gadareno, qual o nome de vocês? Não é que ele não estava reconhecendo, ele sabia que não era Satanás, mas ele sabia que eram demônios. Mas ele via tantos que ele não sabia quem era que ele estava lidando. Então, eu creio que nos nossos dias não será diferente. Nós temos realmente que ter o discernimento de saber se estamos falando diretamente com uma pessoa possuída por Satanás ou pelos demônios. E tem características diferentes. Observe que todas as vezes que Jesus falou diretamente com alguém e sabia que era Satanás, eles não demonstravam essas atitudes de cair, não, mas falava como dragão. Uhum. Exatamente. É exatamente isso que vocês todos descreveram e que a Ellen descreveu com mais detalhe, que nós, por isso é que nós necessitamos tanto, irmãos, de entendimento. Lembram-se que o livro de Daniel insiste continuamente na questão dos sábios e entendidos. Vim para fazer-te sábio e entendidos. Entendidos ensinarão a muitos. Precisamente por isso, porque as manifestações dos anjos caídos vão ser, aliás, não vão ser, já estão sendo. E nós precisamos, e vamos ler aqui um parágrafo, que é o parágrafo 14, nós vamos enfrentar uma diversidade de manifestações, e já estão acontecendo, umas mais evidentes, outras menos evidentes, de pessoas completamente possuídas por Satanás. E como é que nós vamos reagir? Exatamente, já estão sendo intensificadas. Como é que vamos reagir? Como é que vamos olhar para essas pessoas? Como é que vamos reagir com elas? Pois bem, então aqui no parágrafo 13, não vamos ler todo, vou ler apenas, perto do fim diz uma frase assim: em quase todos os casos, Jesus dirigiu-se ao demónio como uma entidade. Que tipo de entidade? Inteligente, ordenando-lhe que saísse da sua vítima e não mais a atormentasse. Então, irmãos, não presumamos que nós somos os tais e que aquela pessoa é... Percebem? Porque nós vamos estar a lidar com entidades que a Bíblia chama de potestades. Além de inteligentes, nós podemos ter 60, 70, 80, 90 anos, eles têm mais de 6.000 anos. São seres que trazem uma enorme vantagem sobre nós. Logo à partida, eles conseguem ver-nos, nós não conseguimos vê-los a eles. São inimigos invisíveis, são piores que o coronavírus. E, portanto, deixam marcas, atuam de diversas maneiras, em diversas frentes. E nós, se estivermos preparados para isso, nós não nos apavoraremos, não nos desorientaremos e sabemos como lidar com a situação. Daí este capítulo do grande conflito estar contido aqui, precisamente para que as pessoas, e muitas delas nem têm acesso ao desejar todas as nações, mas devem provavelmente ter acesso ao grande conflito. Então, no parágrafo 14 diz assim: aqueles possessos são em geral representados como estando em condição de grande sofrimento. Então aqui era um aspecto que eu queria salientar, irmãos, não olhemos para essas pessoas como sendo os nossos inimigos.
normalmente são pessoas que estão em grande sofrimento. E tanto assim que Jesus, quando, em várias situações que os evangelhos descrevem, lembro-me de um deles em que ele veio, o endemoniado falou: que vieste aqui fazer? Vieste atormentar-nos? Não foi ele que falou. Não foi ele que falou. E diz Ellen White, no Desejar Todas as Nações, que Jesus ouviu o grito mental daquela pessoa. Vejam como é terrível. Eu não sei dar o valor, mas estar dominado por um poder do qual a pessoa quer libertar-se e não consegue é tremendo. E então aqui diz que são pessoas em grande sofrimento. Contudo, havia exceções a esta regra. Com o fim de obter poder sobrenatural, alguns recebiam alegremente a influência satânica. Outro aspecto, a fim de obter poder sobrenatural. Meus irmãos, os nossos queridos irmãos de outras igrejas são induzidos a buscar grande poder e não percebem que acabam por ficar retidos num poder satânico do qual dificilmente se conseguem libertar. E eu lembro-me, porque tenho amigas minhas de outras igrejas que me referiram o facto de falarem em línguas, que elas sentem um poder que nós não sabemos o que é. O que é facto é que, como nós sabemos, existem vários graus de possessão demoníaca. Talvez a mais comum no tempo de Jesus era aquela em que as pessoas caíam no chão, rebolavam, espumavam pela boca, reviravam os olhos, etc., feriam-se. E neste momento as coisas são diferentes. E eu já estive, infelizmente, na presença de pessoas absolutamente dominadas por forças invisíveis, malignas, e que aparentemente não estavam possessas, mas estavam. Continuando. Estes, é claro, não tinham conflito algum com os demónios. Desta classe eram os que possuíam o espírito de adivinhação. Simão, o mago, estão a ver? Não tinha quaisquer evidências de estar possuído. O feiticeiro Elimas, a donzela que seguiu atrás de Paulo e Silas em Filipe, que ela até dizia aparentemente uma coisa que era interessante, não é? Estes são servos do Deus Altíssimo, lembram-se? Entretanto, ela estava possuída por um demónio. Então, quem é que vai ter este discernimento? Deus deseja que nós o tenhamos. Apesar de haver algumas pessoas a quem o Espírito Santo vai dar o dom de discernir os espíritos. Parágrafo 15. A meio do parágrafo. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames da sua própria sabedoria. Isto então é que é mesmo terrível. Parágrafo 16, a meio do parágrafo. Compraz-se muito em ser descrito como um objeto burlesco, está a falar de Satanás, repugnante, agoureiro, meio animal e meio homem. Porquê? Agrada-se de ouvir o seu nome, empregado na brincadeira e na zombaria pelos que se julgam inteligentes e instruídos. Parágrafo 18. O poder e malignidade de Satanás e da sua hoste deveriam com razão alarmar-nos se não pudéssemos encontrar refúgio e livramento no poder superior do nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras, a fim de proteger contra os homens maus a nossa propriedade e vida. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus que constantemente estão a procurar acesso a nós e contra cujos ataques não temos na nossa própria força nenhum método de defesa. Se lhes permitirmos, podem transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentar-nos o corpo e destruir as nossas propriedades e vidas. O seu único deleite está na miséria e na ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Mas os que seguem a Jesus estão sempre seguros, sob a sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para os proteger. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Irmãos, eu queria dizer apenas
umas palavras e vamos agora partilhar aqui um pouquinho antes de terminar, que é o seguinte: nós efetivamente vivemos num tempo diferente dos outros, em todos os aspectos. Talvez esteja a ficar um bocadinho escuro, porque o sol já se está a esconder ali atrás não sei se conseguem ver. Conseguem? Uhum. Pronto, já se está a esconder ali atrás dos montes. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós precisamos de ter esta percepção, compreender não só os seres humanos como tais, e que muitas vezes estão sendo dominados por forças invisíveis, que são mais reais do que as visíveis, da mesma forma que as ondas, não é? Que as radiações, que as ondas dos telemóveis, as radiações, são ondas que não se veem, mas elas existem e têm efeitos tremendos sobre a natureza, particularmente sobre o ser humano. Queria referir o seguinte: Satanás tem estudado os segredos da natureza e dos laboratórios. E ele vai se manifestar, ele e os seus anjos. Não é por acaso que a Bíblia diz que aqueles 3 espíritos imundos, 3, semelhantes a rãs, vão ao encontro de quem? Dos reis da terra. Dos reis da terra, ou seja, dos presidentes da República, dos grandes, dos poderosos, dos que têm na sua mão o ditar as leis, os governos. E, portanto, é diferente dos 3 anjos do Apocalipse 14, que vão ao encontro de todo povo, tribo, língua e nação. Então, o que é que nós podemos esperar daqui para a frente? Manifestações de seres que serão, nós já falámos um pouco disto aqui, que serão considerados por muitos como seres vindos de outros planetas, mais inteligentes do que nós, sem pecado, que vivem na presença de Deus, e eles vão falar, e eles vão fazer milagres, e eles vão trazer coisas sobrenaturais. A minha pergunta é: como é que nós vamos, ou como é que estamos preparados para isso? Só de uma forma. E por isso é que o santuário nos chama a atenção de que a santificação e a transformação, ela acontece não é no pátio, é no santo. E o irmão Ruben Fernandes, o que é que ele diz? Enquanto que no pátio nós temos uma vista ainda, não é? Para o exterior, não é verdade? No santo não. No santo nós não temos vista nenhuma para fora. Ou seja, se nós efetivamente queremos ser transformados, e eu tenho percebido isto ultimamente, não é o muito que nós sabemos, não é o conhecer das teorias da conspiração, nem dos jesuítas, nem de nada disso que nos vai transformar, irmãos. Não é nada disso. Podemos ser muito conhecedores destas coisas e não estou a dizer que não devamos conhecer. Mas a transformação do caráter, ela só acontece pela contemplação, em momentos em que estamos só nós e a palavra, nós e Deus, sem nenhuma vista cá para fora, irmãos, percebem? E essa transformação é que vai capacitar-nos a ter o mesmo, não só o mesmo caráter de Jesus, mas o mesmo sentimento de Jesus quando nos confrontarmos com pessoas possuídas por demónios. Porque Jesus tinha compaixão delas. E este entendimento que nós tanto necessitamos, irmãos, o passar da dimensão carnal, terrestre, para outra dimensão, a dimensão espiritual, ela só pode acontecer quando nós estivermos diariamente com a palavra no lugar santo, sem nenhuma visão para fora, nem noticiários, nem internet, nem nenhum tipo de informação, nós e Deus.
porque muitas coisas vão acontecer. E há outra coisa que vai acontecer, e eu acho que já falei disto, mas volto a falar porque é muito importante. Ellen White diz no livro Eventos Finais que há uma coisa que vai pôr muitos adventistas do sétimo dia à prova. Alguém sabe o que é? E tem a ver com os anjos malignos. A ressurreição dos Ressurreição mortos. de pessoas. O aparecimento suposto, É. exatamente, de queridos nossos que vão nos aparecer e vão insistir conosco e vão fazer coisas e falar-nos e dizer coisas maravilhosas, irmãos. Inclusive os pioneiros. Inclusive os Com pioneiros, demônio. exatamente, porque nós demônio. temos fotografias deles. Não os conhecemos pessoalmente, mas nós temos fotografias deles e, portanto, podemos reconhecê-los, poderemos reconhecê-los. Irmãos, isto vai ser tremendo, porquê? Porque não é só o facto deles aparecerem, é as circunstâncias que nos rodearem nessa altura. Nós vamos estar debaixo de fogo, de grande prova, de grande pressão, de grande opressão. Eu vi alguém falar que a Ellen White vai aparecer para muitos e vai dizer que o sábado foi mudado para o domingo. Exatamente, estão a ouvir o que está a ser dito aqui? Alguém ouviu dizer que Ellen White, entre aspas, atenção, isso poderá acontecer, irmãos, nós não sabemos. Não é que Ellen White vai supostamente aparecer e dizer que afinal ela foi instruída por Deus de que afinal não é o sábado o dia do Senhor, é o domingo. Irmãos, e nós temos sentimentos. Nós temos sentimentos. Eu conheci um pastor que ele sabia perfeitamente que os mortos, eles não aparecem, eles não estão aqui. E o que é que aconteceu com ele? Ele faleceu-lhe uma filha, acho que era uma filha, e ele sabia, ele conhecia a doutrina acerca da mortalidade da alma, mas aquele sentimento, aquela saudade, alguém um dia lhe bateu à porta e disse: eu sei que estás em grande sofrimento pela morte da tua filha, mas eu também sei que se tu quiseres, eu posso te arranjar um encontro com a tua filha. Ele disse: nem pensar nisso. E fechou a porta. Mas aquilo ficou aqui. Ficou aqui. E ficou a trabalhar. E ficou a trabalhar. Passado uns dias, esse ser voltou. E ele voltou a dizer: já pensaste? Tu podes ter um encontro com a tua filha. Se tu quiseres. Tu não estás definitivamente separado dela. Eu posso-te conseguir um encontro com a tua filha. E ele insistiu. E este pastor acabou por aceder a encontrar supostamente com a filha. Isto depois é uma longa história. Isto tinha a ver, depois ela acabou por lhe dizer, que é isto que eu também quero chegar a nós agora. Ela acabou por lhe dizer que ele tinha em casa dele alguma coisa que era um meio, porque Satanás não é onipresente, mas ele consegue-se fazer, consegue estar em casa de todas as pessoas, mesmo as famílias mais pobres. Isto foi há uns anos atrás. Sabem de que forma? Da televisão. Da televisão. Agora, infelizmente, a televisão está em todo o lado, não é? Onde nós quisermos. E eu sei que, inclusivamente, os nossos jovens, eles estão a ser tentados a verem determinadas coisas e a terem determinadas coisas em casa que não pertencem ao reino da luz, pertencem ao reino das trevas. E aquela velha história, lembram-se, que se conta de Satanás bater à porta do indivíduo que tinha comprado uma casa nova, não é? E que não queria Satanás lá, sabem disso, não é? E que ele depois acaba, não sabem? Pronto, então vou contar, alguns não sabem. Ele bateu à porta daquele indivíduo e disse-lhe: olha, eu sou Satanás. E ele disse: mas eu não quero nada contigo aqui.
Sim, está bem, mas eu também não te venho pedir nada, apenas que tu me deixes ocupar uma das divisões da tua casa. Nem pensar, vai-te embora, tu és maluco, não quero nada contigo. E mandou-o embora. Passados uns dias ele voltou a bater à porta dele. E quando ele abriu a porta e viu Satanás, disse: eu já te disse que eu não te quero aqui, eu não te quero na minha casa, eu não te quero aqui. E ele disse: não, mas espera, eu não quero uma divisão, eu quero apenas um pequenino cantinho. Eu não vou estorvar nada, eu não vou interferir em nada, eu só quero um cantinho. Não, desculpa, mas eu não te dou nenhum cantinho. Pronto, passados uns dias ele voltou e voltou a perguntar-lhe, olha, e ele ia para fechar a porta, ele pôs o pé na porta e disse, olha, espera, então é assim, eu não te vou chatear mais, eu não quero nenhuma divisão, eu não quero nenhum cantinho, mas deixa-me apenas colocar um preguinho no cantinho de uma parede que tu queiras. É apenas um prego, não faz mal nenhum. E o homem já estava aborrecido e acabou por permitir que ele pusesse o prego. E Satanás, quando pôs o prego, pendurou, porque o prego era dele, pendurou lá um saco com um cão morto, que já cheirava muito mal. E a casa, bom, aquilo começou a ficar com um cheiro horrível, mas ele não podia tirar de lá o saco, porque o prego era de Satanás. E por vezes, nós também permitimos, não que ele entre numa divisão, nem num espacinho, mas num preguinho. Por isso, irmãos, de joelhos, peçamos a Deus que nos ajude a ver qual é o preguinho que possamos ter na nossa casa. Que podem ser CDs, podem ser livros, podem ser vídeos, podem ser... Baralhos. Como? Baralho, que muita gente brinca dizendo que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Exatamente. Atenção, irmãos, com os bonecos que hoje se vendem nas mochilas das crianças, nas bolsinhas das canetas das crianças da escola. Irmãos, nós temos o unicórnio. Isso é do reino das trevas ou do reino da luz? Existem unicórnios no céu? Não. Antigamente, Belinha, sim. Belinha, hoje eu estava na minha igreja e logo na minha frente estava uma avó amiga com as duas netinhas e elas brincando com um unicórnio. Tu falou agora, eu lembrei. Pois Esse é. bichinho aí, sabe? Na mão, assim, dentro da igreja, isso me chamou a atenção. E é bem isso, a gente permite coisas na vida dos nossos filhos, né? E eu tenho uma experiência de um cunhado que, quando ele era adolescente, ele saiu da igreja. E aí um pastor foi visitar, na época, meu sogro e minha sogra, né? E eles reclamaram, ai, meu filho não quer mais nada com a igreja, ele tinha perto dos 18 anos. E aí o pastor disse assim, eu posso visitar o quarto dele? E aí o pai e a mãe levaram ele lá, né? Na época, meu sogro e minha sogra, no quarto desse meu cunhado. E aí, quando chegou lá, muitos bonequinhos super-heróis, Batman, Homem-Aranha, muitas revistinhas e etc, etc. E aí o pastor falou para ele, ó, aqui está o motivo da apostasia do seu filho. O coração do seu filho está aqui, não está em Jesus. Está ocupado por outros heróis. Está aqui o motivo. Exatamente, irmã, obrigada. Eu tenho pena, perdão, eu tenho pena que nem todos vejamos as coisas desta forma, mas nós, o povo de Deus, foi desconsiderando tanto isto e desconsiderando o poder dos demónios, que nós agora dizemos, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não podemos também... Irmãos, tem tudo a ver. E Satanás vai tendo acesso não só às divisões da casa, mas ao coração das crianças e, como a irmã disse, aos heróis, aos ídolos. E quando nós estamos a lidar com estas coisas e a estudar estas coisas, eu peço a Deus e peço aos irmãos também que orem pelas vossas famílias. Podem não ser os irmãos, mas os vossos filhos e filhas e netos e netas e sobrinhos, etc. Eles têm seguramente na casa deles
muita coisa, que é o preguinho de Satanás. E Satanás tem acesso. Nós não damos conta. E ele está tomando conta das mentes, das nossas mentes e das mentes das nossas crianças. Hoje a guerra é muito mais sutil. É muito mais disfarçada. Se nós realmente queremos preparar-nos para o céu e para aquilo que aí vem, nós precisamos tomar consciência de que não, Satanás, ele vai investir contra nós com todo o poder, irmãos. Ele já está fazendo isso a pouco e pouco. Só que se nós não estivermos fortalecidos e revestidos com a armadura de Deus, com o capacete, com o escudo, com a lança, nós não vamos ter condições. Diga, irmã Cleonice. Está com o micro fechado. É muita coisa, né, que você fala, que você já falou para nós, eu explico para a Isabelle, porque a Isabelle está aquela pessoa que está ávida para aprender. Às vezes, o inimigo fala na cabeça dela que ela não tá sendo do jeito que tem que ser com Deus, que ela não tem fé, e eu falo, não, minha filha, isso é coisa do inimigo. E eu tenho feito, isso que você falou agora há pouco, falado para minha filha a respeito dos super-heróis. Aqui até aqui dormindo, ó. Tá vendo? Ele fica dizendo, minha filha compra, e ele fica assim, chutando nas coisas, fica reproduzindo o que o super-herói faz nele. E eu vejo isso, o poder de Satanás, incrível, mas é difícil para você convencer a família, porque eles acham que é coisinha, que é besteira, que, né? Então, eu queria falar isso só porque eu tenho visto na minha casa o netinho de 2 anos brincar, diz que é o Homem-Aranha, e se incorpora no Homem-Aranha, começa a chutar, começa a bancar o bravo e tudo, quer dizer, isso vai formando a personalidade da pessoa e vai afastando a possibilidade, né, de uma união com Deus mais rápida, do ensinamento de aceitar a palavra mais rápida. Eu nem sei se eu estou falando o que é certo, mas é o que eu tenho sentido. Sim, sim, exatamente, irmã. E por isso eu penso que só com muita oração, porque o nós falarmos não adianta muito. Mas o que é facto é que Satanás tem estado a ganhar terreno dentro do povo de Deus. Vamos fechar, vamos orar e depois, se quiserem ter alguma consideração mais, nós vamos fazê-lo. Vamos orar, está bem? Querido Deus eterno Pai que está nos céus. Ó Senhor, realmente isto é uma batalha invisível, com forças poderosíssimas que nos rodeiam e que estão continuamente alerta para colocar uma armadilha no seu povo. Nós mais velhos talvez vejamos alguns perigos, nem todos, mas os mais novos, Pai, eles estão tão, como é que é dizer, parecemos às vezes uma manada de veados bebendo descontraídamente as águas do lago, sem perceber que há um inimigo que está atento como o leão, como a leoa, o lince, o tigre, a pantera, prontos para assaltar aqueles que estiverem mais desprevenidos. Pai, pelo amor do seu nome, eu suplico pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, mas pelos filhos e os netos de todas estas irmãs, os seus sobrinhos, todos, Pai, para que o Senhor, por misericórdia, ouça a oração de uma serva que não tem qualquer poder nem valor, mas eu suplico, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento e nos faça compreender a seriedade do tempo em que nós vivemos. Mas quão grande exército o Senhor tem disponível para todos aqueles que decidirem obedecer. Que o Senhor nos dê o seu Espírito, nos dê o entendimento que precisamos, nos dê a coragem para falar ou para ficarmos silentes, mas orando incessantemente ao Senhor
para que envie o seu Espírito com um colírio para que todos nós possamos ver aquilo que neste momento ainda não vimos. Dê-nos, ó Pai, a certeza de que podemos contar com a sua ajuda, com um exército muito numeroso de anjos que estarão ao nosso redor para nos proteger e nos guardar. Obrigada por ter estado conosco, por nos ter deixado escritas todas estas instruções. Obrigada, Pai, pelo seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém.